Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e nós estamos fazendo as aulas do nosso projeto Leia. No projeto Leia, nós estudamos os diferentes gêneros textuais, tipos de textos. Nós estamos vendo os textos normativos, né? Que são aqueles textos legais, os textos dos estatutos, dos códigos, código de trânsito, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, a nossa Constituição Federal, né, que é a lei maior do nosso país. Então, nós já temos aula falando sobre esses textos lá no nosso canal. Se você perdeu essas aulas, volte e assista, porque nesta aula nós vamos fazer algumas atividades, retirando trechos desses textos, questões do modelo SAEB para você treinar e ficar craque na resolução de atividades. Então, vamos lá, né? Aqui nós temos atividades com textos normativos. Aqui nós temos a explicação dos textos normativos e a questão número 1, treinando. Vamos fazer a leitura. Constituição Federal, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Questão 1. Nós vamos trabalhar o descritor 13, que é identificar a finalidade de um texto normativo. Qual é o principal objetivo da educação de acordo com a Constituição Federal? Então, aqui a gente tem o trecho, né? A educação, direito de todos e dever do Estado, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, vamos ver aí. Qual é a opção? Garantir apenas a formação profissional dos cidadãos? Assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para a vida em sociedade? Tá aqui, ó. O exercício da cidadania e o trabalho é a vida em sociedade. Letra C. Permitir que apenas o Estado controle os processos de ensino e aprendizagem? Não, né? Aqui está falando que é dever do Estado e da família. Manter a tradição cultural sem ligação com o mundo do trabalho? Jamais, né? A escola prepara, a educação prepara para o mundo do trabalho. Vamos ver a questão número 2 aqui. Olha só. Opa, a professora já colocou ela aqui com a resposta. Vamos lá, né? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 16, né, ou 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Olha, vocês conheciam essa parte da lei que fala que é o direito da livre reunião. Então, as pessoas podem se reunir com o objetivo que quiserem, né? Sem armas, tá bom? Isso aqui é importante destacar. Em locais abertos ao público, né? Só que precisa avisar antes a autoridade competente. Então, ó, na questão 5, ele pede para a gente reconhecer a importância dos direitos garantidos. Qual a condição é necessária para o direito de reunião seja exercido? Qual a condição que é necessária? Somente com autorização judicial? Não fala isso aqui, né? Apenas em ambientes privados? Privados seria particulares, né? Aqui fala dos ambientes públicos, então não é essa. Dar prévio aviso à autoridade competente. A resposta certa, ó. Exigindo apenas um prévio aviso à autoridade competente. Participar de reuniões organizadas pelo Estado? Não, não é obrigado, né? Então vamos ver a questão 3. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, está na nossa Constituição, no artigo 5º, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, dentro do território brasileiro, e ele fala em tempo de paz porque quando um país vive tempos de guerra, né, as leis mudam, as pessoas não têm o direito de ir e vir, tem que obedecer recomendações das autoridades, mas aqui ele fala em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
entrar, permanecer, sair, né? Quer dizer, se locomover dentro do seu país. Questão 4. O descritor reconhecer a função social de um texto normativo. Função social qual é a função desse texto na nossa sociedade, né? Para que ele serve? Qual direito é assegurado neste trecho da Constituição? O direito de propriedade? Direito de propriedade é as pessoas possuírem bens. Fala sobre isso. O direito de ir e vir, o direito de reunir-se, que foi aquele outro que a gente viu, o direito à segurança? Não, né? Então, esse daqui, ele garante, essa parte da Constituição, ela garante o direito de ir e vir, que as pessoas podem entrar e sair ou permanecer no nosso país, né? Livremente, se não tiver nenhum problema com a lei. Questão 4. Vamos ver aqui a questão 4. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aquele mesmo trecho que a gente leu lá na questão 1, mas a pergunta é diferente. Reconhecer os efeitos de sentidos dos tempos verbais. Os tempos verbais são muito importantes dentro dos textos normativos, né? A gente tem que observar como ele foi usado. No trecho, o uso dos verbos será promovida e incentivada indica, letra A, uma hipótese que talvez ocorra no futuro, uma determinação obrigatória do Estado e da família, uma ação que já foi realizada no passado ou um desejo ou vontade dos cidadãos. Bom, essa daqui, ela pode deixar uma dúvida. Por quê? Porque aqui o aluno pode pensar assim, no futuro, porque fala será promovida e incentivada, né? Só que ele colocou uma palavrinha aqui, talvez, e essa lei, ela não é talvez, é lei. Então, ela deve ser, ela será promovida, né? É dever do Estado e da família promover e incentivar. Então, é uma determinação obrigatória, não é? Letra B, do Estado e da família, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento aí nessas questões, tá vendo? Questão número 5, deixa a professora achar aqui. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Esse trecho está no Estatuto do Idoso, artigo 3º, e que diz aqui, da obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público para com a pessoa idosa, né? O que eles precisam garantir que essa pessoa idosa tem, saúde, alimentação, educação, lazer, trabalho, né? Então, olha, isso é lei. Nessa questão, nós vamos analisar o uso da pontuação. No trecho, as vírgulas foram usadas principalmente para, e a gente volta aqui, quando ele fala assim, assegurar ao idoso, vírgula, com absoluta prioridade, aqui vem uma explicação, não é? O efetivo direito à vida, e aí ele vem colocando aqui, um monte, né, de coisas aqui que precisam ser feitas. Então, a vírgula, ela foi usada no início desse trecho aqui, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Aqui ele está falando de todas as pessoas que são responsáveis, né? E separando essas pessoas responsáveis por realizar essa ação, né? De cuidar dos idosos, de assegurar aos idosos todas essas coisas que foram enumeradas. Nesse início, a vírgula aparece para separar os diversos sujeitos responsáveis pela obrigação. E no final, então a letra C. E no final ela aparece justamente para enumerar aqui os diferentes direitos ao que o idoso tem, as diferentes coisas ao que o idoso tem direito, né? Então, olha só, opa, a professora voltou aqui. Então, a alternativa correta, a letra C, separar os diferentes ou os diversos sujeitos responsáveis pela obrigação. Nessa aula, nós lemos alguns trechos de textos normativos,
respondemos questões do modelo SAEB sobre esses textos normativos, para treinar e para também entender a função desses textos dentro da nossa sociedade, que são textos tão importantes que garantem a ordem, a organização dos espaços públicos e os direitos e também nos falam sobre os deveres de cada cidadão. Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.